Olá pessoal, mais uma vez aqui o podcast Pode Transformar da GR Gusmão. Estamos iniciando mais uma etapa do podcast e hoje com um convidado que é especial para mim porque não está dentro do segmento do vidro, mas indiretamente nós vamos ter bastante interação. É o senhor Demilson do podcast Mr. Pod. Mr. Pod. Isto. É, muito interessante. Eu acho que nós vamos aprender muito com o senhor hoje aqui, viu, seu Ademilson? Com certeza. Então, pode se apresentar, com certeza, o senhor já é bastante conhecido, mas para os nossos ouvintes aí do segmento do vidro, tenho certeza que muita gente vai querer se informar de algumas coisas, principalmente de sacada, né, pessoal? Que a gente sempre tem muito diálogo sobre o tema sacada vidros, né? Que cresceu muito no mercado e agora eu acho que a prefeitura vai gostar muito dessas sacadas ampliadas, né? Sim, verdade. Bom, em primeiro lugar, Gusmão, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com você. Eu sei que você é uma grande referência aí nesse segmento, né? Obrigado. De vidros. E eu sempre digo, né? Porque como a gente tem o nosso podcast, né, voltado especificamente para o segmento condominial, que um podcast é uma coisa muito rica, porque é uma troca de experiências muito grande e a gente faz um angariamento de informações nas duas mãos, Sim, né? isso. Tanto quem está entrevistando como quem está sendo entrevistado. É verdade. Né? Aprendemos muito, né? Muito, sempre. Né? E eu agradeço sinceramente a oportunidade e o convite. Eu queria dizer, eu sou Demilson Guilhem, né? Eu sou síndico profissional há 12 anos, né? Eu sou graduado em engenharia civil, mas eu vim do segmento lá atrás empresarial. Okay. Né? Trabalhei em empresas de segmentos diferentes, trabalhei na área de saúde, automação bancária, telecomunicações e sempre lá no início como engenheiro, depois galgando cargos na organização como gerente, diretor e cheguei até a administrar uma operação alemã aqui no Brasil. Muito né? Interessante. Exato. Então aí depois numa transição de carreira, eu já era síndico morador, né, no meu condomínio, como sou até hoje, e aí eu estava estudando o que eu poderia fazer, né, para o meu prosseguimento profissional, um pouco inquieto, né, como eu falei, a gente sempre buscou coisas novas, diferentes, aprender, estudar. Aí eu entendi que o... eu acho que está dando uma microfonia. Está dando uma interferência aqui. Acho que melhorou. Melhorou. Desculpe. Estava estudando o que fazer e eu percebi há 12 anos atrás que esse mercado de síndico profissional estava em expansão, em crescimento, porque os condomínios estavam ficando... Crescendo, né, também, né? Exatamente. Cada vez maiores e cada vez mais complexos tecnicamente. Eu costumava dizer que era uma vila, né? E hoje é condomínio. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Eu até administrei um condomínio muito grande em Guarulhos, Sim. Que se chamava Cidade Maia, né? 2.000 apartamentos. Nossa. Então o nome já era cidade, né? Porque você imagina, 2.000 pessoas, 2.000 unidades vão dar 10.000 pessoas morando, mais outros milhares que circulam por dia no condomínio. Então realmente é uma estrutura maior que muitas cidades aqui do interior do estado de São Paulo. Né? É verdade. Então eu procurei alguns players desse segmento nosso, né? Administradoras, construtoras, consultei, falei do meu plano, o pessoal me incentivou e aí é a história da Mr. Síndico que daí prosseguiu aí, né, para a gente fazer esse trabalho. Muito interessante. Esse Mr. Síndico, na verdade, hoje, né, com essa ampliação que teve, eu acho que o senhor deve ter assim bastante consultas particulares indireta pelo podcast até, né? Porque, obviamente, do condomínio no qual o senhor faz parte, né, de síndico,
tem o dia a dia que deve ser bastante intenso, né? Com bastante atividade, porque ali abrange a moradia de muitas pessoas, né? Além do que cada um tem um pensamento, cada um quer uma melhoria para si, deve haver muito conflito isso daí, né? Sim. A primeira parte que você mencionou, a gente é acessado sim nas redes sociais, pelos amigos no WhatsApp, enfim, sempre querendo algum tipo de informação, uma orientação, né? Isso aí faz parte do nosso trabalho, né? Que um dos motivos de eu ter criado o nosso podcast foi justamente para oferecer informação do segmento, né, para as pessoas de forma espontânea, trazendo pessoas qualificadas. E o que acontece dentro dos condomínios é que eu sempre falo que o condomínio é uma micro-sociedade. Nós temos uma sociedade geral nossa, né? Seja um bairro, uma cidade. Bem colocado. Uma micro-sociedade, um estado, enfim. Exato. Mas ali dentro do condomínio, que é uma micro-sociedade, ali acontecem coisas que também acontecem na sociedade como um todo, né? Eu, por exemplo, já vivenciei crimes, já vivenciei assaltos, já vivenciei tentativas de feminicídio nos condomínios, quer dizer, o condomínio... Quanto maior, mais envolvente é toda essa situação que foi colocada, que é o mesmo sem dúvida. Ter uma cidade ali dentro, né? Sem dúvida. E uma coisa interessante, Guzmão, é que o nível social dos que ocupam o condomínio não muda esse quadro. Um condomínio de alto luxo e um condomínio Minha Casa Minha Vida apresentam as mesmas características, porque a figura que está lá é o ser humano. É o ser humano. É o ser humano. Isso é verdade. E o ser humano demanda todas essas necessidades e também todas essas anomalias que eventualmente possam acontecer. Sim. Eu já vivenciei alguns desses, não todos, né? Porque eu acho que essa colocação que o senhor colocou, né, de Minha Casa Minha Vida e um edifício de alto padrão, né? Vamos colocar assim. Ali no meu condomínio são 40 moradores. Imagina, 40 chalés, moradores não, né? 40 chalés. Unidades, né? Isso. E já passamos por algumas situações dessa e são pessoas todas não de nível assim, Minha Casa Minha Vida, porque são empresários, a maioria são empresários de alto nível, né? E a gente tem dificuldade até de dialogar às vezes para poder agradar as pessoas, porque elas querem ser a dona do condomínio, não a dona do seu espaço, do seu chalé, no caso ali, né? Que é o nosso caso, da sua casa. E aí é uma dificuldade que a gente tem de administrar essa situação. Ali nós temos 3 divisões, né? Nós temos o condomínio em si, que tem que ser administrado. As áreas comuns, né? As né? áreas comuns. Nós temos a marina, né? Que é uma garagem náutica, então foi uma grande ideia que um morador teve, comprou o terreno, idealizou 40 chalés, convidou 30 amigos, né, para fazer parte desse condomínio, e aí nós temos que administrar um monte de luxo de cada um, né, porque ali, se não tivesse os barcos, não teriam moradores, que o local onde foi colocado é para quem tem barco. Para quem tem barco, para satisfazer a sua... E aí tem muito problema de água, muito problema de funcionário, muita coisa que a gente também tem um problema de administrar. E na proporção de que tem ali onde eu moro, num prédio, né? Ou seja, num local onde só tem 40, vamos dizer, apartamento, para fazer um comparativo. Sim, sim. Você sabe, eu tive um diretor de recursos humanos ao qual eu tinha muita estima, inclusive aprendi muito com ele, e ele sempre dizia assim para mim, quando eu levava algum problema para ele, alguma coisa, né, eu ainda estava no início da minha carreira de profissional, ele dizia assim, Demilson, não tem jeito, se tiverem 2, nós já vamos ter 2 opiniões diferentes. Né? Então você imagina no condomínio que se multiplica pelo número de unidades e as decisões do condomínio, e eu digo sempre, o Código Civil, que é a lei que normatiza os condomínios,
ele é absolutamente democrático. Né? As decisões são tomadas pela maioria de acordo com o quórum específico para cada assunto. Né? Então, as pessoas, como você mencionou, nesse lugar onde vocês têm os chalés aí, né? Às vezes uma pessoa ela quer resolver um assunto que só interessa a ela, né? E em detrimento dos outros 39, vou usar esse exemplo, sim, tá né? certo, Que não, e a vontade dela não representa a vontade da maioria. Mas essa pessoa cria um mal-estar tão grande, às vezes, entre os proprietários, criam cisões, criam grupos antagônicos, né? Isso dificulta demais, né, esse processo decisório. E uma outra coisa, Gusmão, é que me faz ficar impressionado, que eu acho que você até raspou aí de passagem, que é o seguinte: você é um grande empresário, você é um grande profissional liberal, você é um executivo de uma multinacional, etc. Lá onde você está, onde você trabalha, você respeita as regras, respeita toda a hierarquia, né? Quando chega no condomínio, parece que essas pessoas tiram aquela roupa que elas estão usando e ficam simplesmente incontroláveis. Passa a não existir normas, procedimentos, nada. Não tem mais, não existe diálogo. Não existe, isso, não existe. E pessoas que, se você for no dia a dia dela como profissional, você vai dizer, não é possível que essa pessoa não é a mesma pessoa que numa reunião de condomínio me desacatou, me xingou, não deixa os outros falarem, né? Agride todo mundo, mas é uma característica, infelizmente, que acontece dentro da área condominial. E é impressionante o que isso afeta, né? Porque um local onde se mora dentro de um condomínio, não importa o tipo do condomínio, né? O tamanho, mas como que você cria amigos e cria inimigos, né? Porque, infelizmente, para satisfazer a vontade dele, ele acaba criando um inimigo, pessoas insatisfeitas com o ambiente. Você veja que o nosso condomínio é um condomínio pequeno, de 40 pessoas. Como eu falei no início, eu fico impressionado ali, eu falo, pessoal, mas isso daqui é uma vila, isso não é nenhum condomínio. É uma vila, porque você saiu de dentro do chalé, você tem toda a área social para você. A área comum é toda de cada convívio, de convívio. De todo mundo. Sai um cachorro de dentro de casa, já é um problema que acontece, porque o cachorro ele vai na varanda do outro, né? Porque são coisas, crianças que estão jogando, brincando, que jogam uma bola na janela do outro. Então, quer dizer, isso eu estou falando coisas de criança. E depois vem as crianças adultas, né? Para não chamar as crianças idosas, que também têm a sua particularidade. Né? É verdade. E olha, é impressionante que se nós fôssemos alencar, digamos que eu fosse alencar os problemas que eu tenho para pedir um conselho para você, que tem uma experiência muito grande com o tema, né? Síndico. Nossa Senhora, nós ficaríamos aqui a tarde inteira, o dia inteiro, para poder entender como administrar essa situação. Porque, de qualquer forma, você pode não aceitar tudo que o morador precisa, mas você contorna uma situação até que chega num ponto que ele quase que conseguiu aquilo que ele queria. Aquele que ele queria. É verdade, é verdade. Eu vou contar uma situação para você, minha, pessoal. Eu moro em condomínio, como eu disse, eu sou síndico há 12 anos do condomínio onde eu moro, né? E o condomínio onde eu moro tem 288 unidades, 2 torres, né? Mas, por incrível que pareça, o ambiente neste condomínio, no geral, é um ambiente muito positivo, né? Claro, tem uns probleminhas com algumas crianças, com os adolescentes, o negócio do horário da piscina, aquelas coisas assim que eu diria que não são tão complexas. É administrável. Administrável, né? Mas minha esposa e eu não estamos satisfeitos com o tamanho do apartamento, né? A gente gostaria de ter um apartamento um pouco maior, uns 10, 15% maior de área. Certo. Mas eu falo para minha esposa, olha, nós estamos encaixados aqui nesse condomínio,
os nossos vizinhos de porta aqui são cordiais, são amigos, são pessoas atenciosas, não causam problema. Olha, eu não vou me atrever a mudar o apartamento porque eu não sei onde eu vou cair. Sim. Aí eu caio, de repente, num condomínio cheio de problemas. Sim, mesmo que eu não seja o síndico, né? Apenas o morador. Certo. Né? Nós estamos encaixados aqui, vamos continuar aqui. Precisava ter um depósito embaixo, na garagem não tem, aluguei um desses que tem agora, cheio de prédio de locação aí, né? Sim, de depósitos, né? de tamanhos diversos. Tamanho, Isso, aluguei um para a gente guardar algumas coisas, etc. E vamos continuar lá. Criou um espaço a mais dentro do seu apartamento. Exatamente. Eu, com esse espaço que você diz, eu gostaria de fazer 40 armários, vamos dizer assim, dentro das garagens náuticas, para colocar os acessórios, alguns componentes que você normalmente leva dentro de um barco que você não precisaria levar. 40 armários. 40 armários que teriam 2 metros por 60 por de profundidade, né? Ou coisa que se encaixa dentro de uma parede, né? Claro. Você acredita que faz 4 anos ou 5 anos que eu tento ver, eu já fui em outros locais, fotografei, tentei dialogar e vou tentar fazer como amostra para os condôminos verem, né, como que é e o que pode de favorecer isso daí, porque todos os 40 lá têm barco, né? Mas é uma situação que... Eu imagino. Cada um... E olha, desculpa não lhe interrompendo, Gusmão, olha que interessante, a sua ideia é uma ideia brilhante, o custo é baixíssimo para fazer muito baixo, né? Porque praticamente é uma porta. Exato. É uma porta, porque Exato. Se você coloca armários encostado aos outros armários, né, as divisões que você faz de 1 metro, olha, estou te falando 1 metro, é um absurdo, né? 1 metro. Você colocou uma porta ali, você já tem uma parede. O fundo já é a parede. A divisão com os outros armários seriam as paredes. Então, ou seja, não é nem tanto investimento, porque todo mundo pensa em investimento na divisão de gastos, né? Quanto vai aumentar, né? Só até o ponto que não favoreça ele para aumentar, colocar uma academia com os equipamentos. Opa, sou a favor, eu vou agitar um pessoal. Mas é caro, isso não importa. Isso não importa. Aí você vai... Claro, aí você vai gastar 150, 200 mil reais para fazer uma academia muito bem equipada, né? Aí você vai colocar um armário que vai custar 3 mil reais. Vamos estipular um número absurdo, 3 mil reais para cada um. É caríssimo. Aí precisa melhorar a quadra de tênis, a quadra de vôlei, né? Precisa trocar aquele piso custa 80, 100 mil reais. Exatamente, é caríssimo. Né? E aí, mas isso para quê? Eu nem vou na quadra de tênis, eu nem sei o que é, como é que joga tênis. Então isso é um absurdo. Então isso é muito difícil de administrar e é onde você acaba se desgostando, porque é tão diferente as coisas que, né, você fica assim, querendo não fazer mais parte. Olha que eu já estou lá há mais ou menos 6 anos, fazendo parte do conselho, com mais outros amigos que são empresários, que realmente querem o local bom, bem dividido, valorizado, porque cada coisa dessa valoriza, né? Valoriza. Tem um restaurante que é próprio para nós, ou seja, você não precisaria nem fazer comida em casa, porque você tem um restaurante para você, um cozinheiro para você, né? Que ele ganha um salário para atender você, mais aqueles acessórios que ele faz para ganhar um extra a mais, ou seja, ele vive ali, não diria 7 dias, mas 6 dias ele seria obrigado a estar ali, né, nos horários. Normalmente de segunda-feira, né, não necessitaria, porque de segunda o condomínio se esvazia, porque tem muita gente que precisa ainda trabalhar, né? Sim, sim.
Mas fale um pouco mais para nós, senhor Ademilson, para mim entender coisas que eu poderia até aplicar dentro desse nosso condomínio, viu? Porque é pequeno, mas eu acho que não importa o tamanho, né? Claro. Uma coisa que eu posso dizer, eu admiro a sua disponibilidade como participante do corpo diretivo do condomínio, porque o que acontece, a média de pessoas que frequentam assembleias é de 17%. Então, normalmente, 17% resolvem o assunto do condomínio e 83% ficam assistindo e reclamando. Sim, né? nem fazem parte, nem tomam conhecimento. Só após as decisões tomadas é que tomam conhecimento. E pergunto quem que decidiu isso, por que decidiu dessa maneira, né? Então, esse seu engajamento eu elogio, porque eu acho que se você tem interesse no local onde você vive, no local onde você tem a sua propriedade, você quer ela melhor possível, você tem que se envolver. É verdade, né? É verdade. É um aspecto. Um exemplo que eu cito sempre para condomínios, claro, os exemplos eles não são 100% absolutos, mas eu acho que a gente pode fazer essa comparação. Você imagine que você, como investidor na Bolsa de Valores, você comprou ações de um banco, né? Então você passou a ser sócio minoritário daquele banco. Certo. Né? Então você vai ter uma assembleia anual, né, que aquele banco vai convocar para os minoritários, etc., para que eles se posicionem sobre qualquer assunto de interesse deles com as ações que ele defende. Sim. Né? Isso não lhe dá o direito de você entrar na agência desse banco e falar assim: eu não quero 2 atendentes, eu quero 3 atendentes aqui. Eu não quero a mesa do gerente aqui, eu quero a mesa do gerente ali. Né? Aqui não tem problema de segurança, não vamos pôr a porta giratória para entrar e sair da agência, etc. Certo. Né? Certo. Esse exemplo ele vale para o condomínio também. Porque é o seguinte, você é proprietário, e usando o seu exemplo, 1/40 avos da área comum é sua também. Certo. Mas 1/40 avos. Então, para você modificar aquilo, para você ajudar naquilo, você precisa usar de civilidade, de convencimento, de educação, de justificativa, né? Criação de prioridades para o condomínio. E sabe, só concluindo, sabe uma coisa que acontece que é muito comum? É a questão técnica dos condomínios. Então, a bomba ninguém vê, né? O sistema de combate a incêndio ninguém vê, né? O sistema de funcionamento lá do portão, se ele não quebra, ninguém sabe como é que funciona, e assim por diante. E às vezes as pessoas ficam com a perfumaria, porque vamos arrumar a recepção, vamos comprar Pintura. Um sofá novo, vamos pintar. Fica bonito, né? Fica bonito. Mas essas questões que, se não funcionarem, trarão grande problema para o condomínio, não podem ser esquecidas. Sim. Então, o gestor principal do condomínio, um síndico, seja ele morador ou seja ele profissional, ele tem que mostrar isso para o condomínio. Até porque, como a responsabilidade é dele no final... o CNPJ é dele. É dele que vai entrar, né? Ele precisa se justificar. Então, foi muito interessante, né? Esses itens que você citou agora, por quê? Realmente as pessoas gostam de ver perfumaria ou executar, né, ou agregar ali algo que ele é importante para você. E durante esses 6 anos, né, nós vimos o quanto se fazia visualmente, mas bomba, esgoto, caixa d'água, bem-estar dos funcionários, um refeitório digno, um banheiro digno, enfim, algumas coisas que, para dar também satisfação aos funcionários, né, claro, que ali trabalham, claro, para ele desfrutar, porque quando se fala um condomínio de 40 pessoas, 40 empresários, 40 barcos que
né, quando você começa a avaliar os custos de quanto é isso aí, a pessoa fala, puxa, né, eu cuido direito não é do carro, porque os carros ali é o que menos importa. Que menos importa. Estaciona, tira a chave. Acabou. E você fica à mercê da sua embarcação. E é tudo brinquedo de criança e idoso, sabe? Porque as pessoas vão ali justamente para se divertir. E aí esquecem de tudo aquilo que é necessário para atender a piscina com qualidade, e as caixas d'água, o esgoto. Agora precisa, o que fica muito intrigante para mim, que aquilo que está por baixo da terra não é visto pelo síndico. Ou seja, né, aí me leva o Jânio Quadros, né, o Maluf, né, que na obra tem que ser viaduto para ser visto, né, e ali fica tudo escondido, e precisou acontecer o entupimento de todo o esgoto. Para se cuidar de todo o esgoto de uma única vez, problema de uma emergência de extintor e talvez de uma caixa d'água com mais potência para se apagar um incêndio, quando lá mesmo, né, aconteceu um possível início de... Por que possível? Porque era aquele produto que os jovens aí fumam. Ah, o cigarro eletrônico? Não. Que sai a fumacinha. Ah, é o narguilé. Narguilé. Precisou um dia jogar aquele carvãozinho por cima do muro para levantar o muro, para buscar mais proteção de incêndio, porque caiu exatamente em cima de um barco. Imagina, é tudo inflamável no embarque. Sim, né? sim. Tem a fibra, tem o estofamento, tem 800 litros de diesel ali debaixo, e outra, pegando numa embarcação, vai pegar em 2, 3, 4 e talvez o galpão inteiro. Ou seja, precisa se elevar tanta gravidade para se conquistar uma coisa, né? Então eu te pergunto assim, como síndico, né? Como fazer para ser mais enérgico ou mais político para o síndico resolver essas situações? Porque no final nós conseguimos ajustar, porque aí foi substituído alguns conselheiros, foi melhorado o síndico morava ali há muitos anos, e ele era síndico, mas era mais visto como um amigo, então, não pode fazer isso, vou resolver o problema. Então o síndico ele tem que ser realmente autônomo, né? Profissional, porque ele deixa de resolver problemas de amigos, e sim um problema do condomínio, né? Como Sem ser dúvida. mais enérgico politicamente ou né? Ser mais enérgico? Vamos lá. Primeira coisa, o síndico morador, ele responde pela responsabilidade dele com o patrimônio dele. Então, se ele cometer algum deslize na gestão, é o patrimônio dele que vai responder por aquilo que ele fez errado. O síndico profissional, ele possui um seguro de responsabilidade civil que nós contratamos, né? Por exemplo, a minha apólice é de R$1 milhão, né? E essa apólice vai responder por toda a responsabilidade que eu tenha, né? Então, tem que existir essa separação. Isso é de responsabilidade do condomínio inteiro, ou é o síndico? Não, é o síndico que tem. É o síndico que tem. O condomínio não paga esse seguro. Tá. Quem paga é o síndico. Aí, o síndico tem que ser muito habilidoso, né? Quando ele for apresentar esses assuntos que não dão ibope, vamos dizer assim, Sim. que não chamam atenção, que não deixam nada mais bonito, enfim, né? Que são os assuntos de infraestrutura e de segurança do condomínio, ele tem que ser muito enfático. Ele tem que dizer, olha, isso aqui, se não fizer, pode acontecer isso aqui. Mas não vai acontecer, não vamos nos preocupar com isso. Gente, acontece em qualquer condomínio. Grandes vazamentos, grandes infiltrações, muro caindo.
início ou até incêndio de grande proporção, Certo. né? Problemas de mau funcionamento do sistema eletrônico de segurança que podem demandar uma invasão, uma intrusão de uma pessoa. O síndico tem que levar essa situação, e um síndico experiente, ele vai registrar na ata da assembleia onde o assunto foi tratado, de que ele entendia que aquele investimento era necessário e que os condôminos não quiseram fazê-lo. Tá? Ele propõe, foi aprovado, mas... ele registra na ata, né, Sim. que ele levou por tais e tais motivos, e isso não foi aprovado. Certo. Agora, existem outras coisas que estão sob o poder do síndico, que é o seguinte: tudo que envolva segurança, seja segurança patrimonial, segurança física do empreendimento, segurança das pessoas do empreendimento, se o síndico tiver verba na previsão orçamentária, ou no fundo de reserva, ou num fundo de obra, seja o que for, ele pode executar sem uma aprovação em assembleia. Mas com limite de valores. Veja, o ideal é que o condomínio, quando assina o contrato com o síndico, coloque a autonomia dele. Então, por exemplo, eu vou citar números hipotéticos, porque isso depende de cada tamanho de condomínio. Sim. Então, por exemplo, o síndico tem autonomia até R$10 mil para tomar as decisões. Entre 10 e 20 mil é o síndico e o conselho. Acima de 20 mil, a deliberação em assembleia. Certo. Então é importante constar isso. Eu costumo colocar isso no meu contrato. Tá. E tenho tido sucesso quase que em todos os contratos. Muita coisa não chega a valores exorbitantes. Exato. Que dá para fazer a manutenção, né? Isso. E o condomínio não fica amarrado dependendo de uma assembleia. Assim. Entendeu? Por exemplo, esse condomínio aí que você citou, que está na região de praia, de orla, etc., sim. Nem sempre vocês conseguem fazer uma reunião com muita facilidade. Não, é muito complicado. Não realmente. Já, inclusive, depois da pandemia se usou muito o virtual. Só que, mesmo assim, esse tipo de usuário lá do condomínio, né, ele quando dá o dia dele ir embora, o compromisso, ele vai. E uma coisa muito importante, né? A gente não consegue impor, porque você aproveita no momento que tem pessoas ali, né? E muitas das vezes não é isso que acontece, né? Sim. Vamos fazer no domingo. Domingo tem muita gente já se debandando, né? Já está voltando para São Paulo, vamos dizer assim, né? Das suas casas, né? E tem-se um problema de se juntar essas... Quando você falou ali em 17%, 20%, é uma coisa absurda quando se consegue 5%, 8%. Não chega a 10%. É difícil mesmo. É muito complicado. E para tomar-se essas decisões, realmente, eu acho que deveríamos fazer uma verificação dos poderes do síndico. Realmente isso ajudaria, né, junto com o conselho, né, ter uma deliberação melhor. Ele ter uma autonomia de trabalho, né? Porque o síndico às vezes fica muito amarrado, né? E às vezes fica se discutindo uma conexão hidráulica que custa R$30, se o síndico poderia ter mandado comprar ou ele mesmo comprar para resolver um problema de imediato ali. Não tem sentido isso. Sim. Né? Não tem sentido. Então, é importante o síndico conquistar a empatia, conquistar a confiança onde ele está trabalhando, né? Para que ele seja respeitado e ele consiga fazer um trabalho com maior velocidade e resolver a maior parte dos problemas. O síndico, ele depende do conselho para trabalhar ou ele tem autonomia? Não, teoricamente, o síndico só presta conta para a assembleia. Certo? Conceitualmente previsto em lei, o síndico presta conta para a assembleia. Tá. O que acontece é que o síndico profissional, como ele não mora no condomínio, ele não pode abrir mão desse apoio do conselho, porque ele não mora lá, ele não sabe onde é que o sapato está apertando, né? Então, o síndico precisa ter uma reunião periódica com esse conselho, né? Com o subsíndico, às vezes tem esse cargo, um subsíndico morador também, né? Para que ele fale, olha, eu estou olhando aí, você está vindo aqui 2, 3 vezes por semana, mas aquele funcionário, o horário dele é às 8, ele chega sempre 10 da manhã aqui.
Então, essas coisas o síndico não tem essa informação. Então, ele precisa receber essa informação ou do zelador, se for o caso, estiver lá, ou até dos próprios moradores que vão sinalizar para ele, para que ele possa tomar medidas. Certo. Né? Tá. Então, o conselho, normalmente a gente chama de conselho fiscal, né? Porque nós temos o conselho fiscal e o conselho consultivo. Consultivo. Às vezes, os dois conselhos estão juntos. Certo. Né? Que vão ter que olhar a prestação de contas do síndico para indicar se aprovam ou não para a Assembleia deliberar, ou é um conselho consultivo, né, independente, que daí ele serve como um consultor ao síndico, mas ele não é obrigado a acatar as decisões do conselho. O síndico. Ele não é obrigado. Ele pode convocar uma assembleia e falar, olha, o conselho quer isso, mas por isso, isso e isso eu não concordo, então estou trazendo o assunto para deliberação em assembleia. Ótimo. Muito, muito importante. Eu estou aqui fazendo perguntas, né? O pessoal que é do nosso segmento aí pode estar estranhando essas informações hoje do podcast com o seu Demilson, que é do podcast Mr. Pod. Mr. Pod. Mas muitos que me conhecem, até do condomínio, sabem, né? O porquê de algumas perguntas aqui para a gente interagir e conhecer melhor essas informações. Realmente está sendo de muito importante para o minha próxima reunião de conselho e assembleia lá. Legal, legal. E eu queria fazer uma pergunta que eu acho que quanto ao limite de autonomia do síndico, realmente já ficou bastante claro. Eu acho que é bastante importante até para que ele tenha um pouco mais de autonomia no trabalho, né? E que o conselho leve para o síndico aquilo que são as pretensões, porque não adianta ouvir os moradores e não passar isso para o síndico, né? Porque o síndico ele fica limitado. E o síndico, sim, tem a condição de negociar com os moradores a possibilidade ou não de estar se fazendo, porque num local desse acaba ficando um custo muito alto, né? E muita gente acaba não tendo condições mais de morar num condomínio onde se fala em sempre abertura, elevação nos valores, né? Nas cotas condominiais. Nas cotas, porque tem itens que você, para fazer uma reforma, você precisa chamar uma assembleia para liberar extraordinária para fazer. E isso, no nosso caso, sempre está acontecendo para que isso seja possível ser feito, porque acaba ficando muito alto. Você já tem um condomínio fixo, né? Sim. É um condomínio fixo, mais um outro condomínio que estaria dentro, que é o de serviços, embarcações, enfim, tudo que poderia ser de proteção. Mas a pergunta, eu acabei viajando um pouco aqui na maionese, seu Demilson, mas assim, na questão de segurança, eu estou vendo que muitos prédios, muitos condomínios hoje, eles estão fazendo um sistema de segurança individualizado para não ter porteiro. No caso, lá a nossa segurança é 24 horas e tem segurança numa extremidade, tem a segurança da portaria, né? Qual seria a melhor segurança que, pela sua experiência, já de bastante tempo, está acontecendo nas portarias, né? Enclausuramento de entrada, guaritas blindadas, onde você fica só com um segurança ali, só uma pessoa durante a noite, mas, enfim, isso acaba aumentando o rodízio das horas de trabalho de um segurança, principalmente à noite, né? Durante o dia é fácil administrar, né? Uhum. Por conta da grande quantidade de pessoas que circulam de prestadores de serviço, então às vezes durante o dia precisa. E durante a noite precisa seria mais econômico aquele sistema de câmeras eletrônico, que a pessoa, na verdade, interage com uma pessoa única que vê vários condomínios. Eu não sei se o senhor conhece esse sistema. Conheço e é muito oportuna a sua colocação.
Bom, como tudo, né? Inclusive na área aí de atuação, em que você é um dos experts aí no assunto, a tecnologia ela não para, né? Sim. A tecnologia vai avançando. Até pouco tempo atrás a gente não tinha aquela identificação facial, hoje a gente já tem. Já fundei no prédio que nós estamos aqui, para a gente entrar, identifica facialmente, né? Então, as coisas vão avançando. A figura do homem, ela encarece qualquer sistema de segurança, né? Porque é caro um sistema de segurança, eles trabalham em 12 por 36, um posto tem 4 funcionários, porque trabalha de assim, de não, de dia e de noite, assim por diante. Né? Rodízio, né? Rodízio. Então, o que eu sempre digo? Você tem a possibilidade de fazer uma portaria virtual, né? Em condomínios de poucas unidades, não pequenos, mas de poucas unidades, até, digamos, 80 unidades, você pode ter uma portaria virtual, né? A pessoa chega no condomínio, ela é atendida por uma central que está a vários quilômetros de distância, isso, exato, né? Isso. E ela vai fazer a liberação, né? O que eu digo também como orientação durante o dia você tem um maior contingente de pessoas estranhas, né? Isso, estranhas ao condomínio, principalmente prestadores de serviço, e que precisam de uma atenção especial, né? Normalmente, essa atenção é dada pelo zelador, né? Sim. Então, o zelador pode verificar, pode acompanhá-lo, pode dar atenção e assim por diante. Então, o ideal é uma estrutura mista, tecnologia e homem. Tá? Dia e diurno e noturno. De dia. Isso. De noite, eu diria o seguinte, tem sistemas hoje que se baratearam muito, que você pode ter, por exemplo, todo o sistema do perímetro, que deve ser o caso desse condomínio, que deve ter um perímetro muito grande, sim, né? Para ser monitorado o perímetro, né? Colocando cerca elétrica, colocando câmeras, colocando outros tipos de equipamentos, sensores, que indicam a presença de alguém. Exato. Né? As câmeras estão cada vez mais precisas e com melhor qualidade, né? E tudo isso é um investimento único. O homem você vai pagar o resto da vida todo mês. A câmera você vai comprar, vai instalar, ela vai durar 5, 10 anos, daí depois você vai trocar aquele sistema porque ficou obsoleto. Certo. Né? Então, situações como essa, eu sempre oriento que o condomínio faça uma instalação robusta de tecnologia, né? E contrate uma empresa para fazer um monitoramento à distância. Não tem nenhum problema. Qualquer irregularidade que acontecer ali, essa empresa tem que ser uma empresa com uma estrutura muito boa, uma empresa qualificada, respeitada, que trabalhe na região. Qualquer incidente, ela vai mandar um veículo com um homem lá para fazer uma supervisão. Certo. Né? Certo. E vocês vão estar dentro do condomínio de vocês com toda a segurança. Né? Então, nós não podemos abrir mão do homem, mas nós também podemos racionalizar a contratação dos mesmos. Porque é um custo alto, né? O senhor já informou, né? O custo homem, né? A rotatividade de pessoas que a gente precisa colocar para cumprir os horários trabalhistas, né? Sim. E isso acaba tendo um custo muito, muito alto. Então, onde você pode administrar com a eletrônica, mas durante o dia, infelizmente, isso não consegue, porque durante o dia nós temos muito prestador de serviço para uma infinidade de serviços, pedreiro, pintor, eletricista, jardineiro, né? Babá, empregada, cozinheiros. E realmente isso fica bastante difícil, né? Sim, é verdade, é verdade. Eu acho que, assim, as boas empresas do mercado, né? As empresas que têm estrutura, que são empresas que estão registradas na Polícia Federal, empresas que fazem parte do sindicato das empresas, elas podem, inclusive, orientar vocês ou qualquer condomínio na melhor solução. Tá certo. Né? E isso não vai custar nada para vocês. As empresas vão oferecer isso de forma gratuita. O senhor falou que é engenheiro civil.
Teve aqui uma ocasião, um engenheiro, né, que veio nos prestigiar com algumas informações aí na área dele, e eu fiz uma pergunta para ele, né, com relação a essa ampliação dos apartamentos. Inclusive, se o apartamento pode ser ampliado ali na sacada, se tiver sacada, ou alguns prédios antigos estão até criando sacadas, né, alternativa. Existe varanda e existe sacada. Foi uma das coisas da construção civil que eu aprendi, né, a sacada é maior dimensionada, né? E a varanda é pequena. Certo. Existe varandas que, inclusive, são coisas de tamanho ínfimos, né? 30 centímetros contra 1 metro, 1,5 metro de sacada. Então, é verdade. Aí é a parte de engenharia. Sim. Mas eu estou vendo que cada dia mais as pessoas estão ampliando esse espaço. Eu mesmo fiz uma reforma no meu apartamento, onde eu tirei as guarnições, a porta, né, que dava acesso para a varanda, e hoje coloquei... Integrou tudo. Integrou, e isso, obviamente, aumenta um espaço impressionante. Você tem mais uma sala, né? É verdade. Mais uma sala de convivência. É verdade. Pela sua experiência, isso daí já não chegou aos condomínios, aos prédios, né? Mas aos condomínios, a prefeitura criando impostos com custos maiores por existir essa ampliação de imóvel? É interessante essa sua colocação, né? A gente lembra de prédios até muito tradicionais, condomínios muito tradicionais aqui de São Paulo, como, por exemplo, o Portal do Morumbi, né, que é um ícone. Tem apartamentos maravilhosos, a área é maravilhosa, mas eles, por exemplo, não têm nenhum espaço lá de varanda ou de sacada, né? A fachada é lisa. Lisa, né? Com o advento aí da melhoria dos projetos arquitetônicos, muitos desses espaços têm churrasqueiras individuais para cada apartamento, né? Sim. Aumentou mais essa área, a área gourmet, gourmet, diz, né? Isso. Do que propriamente o quarto, a sala, o conforto Perfeitamente. interno. É porque as áreas sociais da casa passaram a ter mais importância do que as áreas íntimas, né? Porque você vai para o quarto só para dormir. Sim. Né? Você fica ali mais tempo, recebe os amigos, faz um churrasquinho, enfim, usa espaço para isso. Esta área, ela não é computável no IPTU, né? Sim. Você tem razão. Você criou. Você agregou com um envidraçamento, que daí aqui nós podemos falar sobre o assunto, mas você é um expert na área, né? Com o envidraçamento, né, e a tecnologia cada vez melhor também no envidraçamento, com aquele escamoteamento, né? Você pode abrir tudo sem comprometer uma área, esteticamente é muito bonito, etc. Você passou a agregar, você tira aquela porta entre a sacada e a sala, né? Sim. Que se chama porta-balcão, Sim. né? E você integra tudo aquilo, pode melhorar a sala de estar, a sala de refeição e assim por diante. Se tornou usual, né? Logo na primeira assembleia, depois da implantação do condomínio, se deliberar sobre a instalação, né, desse envidraçamento. Para que seja padronizado. Para que você não desconfigure essas fachadas. Você quer ver um lugar onde você vê isso aí tudo bagunçado, porque não existia ainda essa padronização, é só você andar pelo Minhocão em São Paulo. É verdade. Né? Você vê aqueles prédios mais antigos, cada um fechou de um jeito. Certo. Né? Fica uma coisa muito... Varanda aberta, varanda fechada, janelas. Um de madeira, o outro de ferro, o outro de alumínio, enfim. Até hoje, né? Até hoje, não há registro registro das entidades ligadas aos síndicos, às administradoras, etc. Qualquer manifestação da Prefeitura de São Paulo ou de qualquer outra, né, porque eu trabalho também na região metropolitana de São Paulo, dizendo que aquele envidraçamento tem que ser retirado ou agravando o valor do IPTU da unidade. Sim. Não existe. Porque houve alguma diferença nas novas construções. Nas novas construções, hoje está especificado
quando é uma sacada ou quando é uma varanda, né? Ou seja, aqueles metros que não eram computados antigamente, hoje nos projetos estão sendo colocados até na preocupação de que isso venha acontecer posteriormente e você ter um custo retroativo de todo o período, né? Verdade. Que como a prefeitura faz. Verdade. E eu sempre me preocupei com isso, porque eu vejo cada dia mais, não das construções novas. As construções novas, como eu falei, elas já estão sendo agregadas a esse espaço, a planta, ao projeto. E, obviamente, se existe isso, aquelas obras que foram feitas antes, né, infelizmente, vão ter que fazer parte desse novo projeto da prefeitura, onde vai acabar encarecendo muito o valor. Agora, com relação ao vidro, né, nós temos muitas mudanças e, por sorte, isso foi padronizado, não por sorte, mas por determinação do síndico, da organização do prédio, né? Pela própria construtora também. Construtora de se padronizar, porque a construtora te entrega bruto, né? E você é que vai ampliar, vai colocar a janela da lavanderia que você quer, a cor do vidro que você quer. Não. A cor é uniforme, o vidro tem que ser perfeitamente instalado da mesma forma, com um profissional que te dê as garantias de construção, de alteração. Tem que ter recolhimento do ART, inclusive. ART, isso. Né, para o envidraçamento, para você ficar seguro. Então você tem que procurar. Muita gente coloca coisas que não correspondem. Você vê o vidro, você vê a norma que ele precisa, mas não está sendo colocado corretamente. Isso está muito perigoso, porque cresceu muito a colocação de sacadas. Cresceu. Isso para o nosso segmento, sem dúvida nenhuma, foi muito bom, porque foi um segmento exclusivo onde se criou uma possibilidade a mais de construção com vidro, né? Porque o vidro vem até do nome do meu podcast, pode transformar, que pode fazer qualquer coisa. Já visto, se você veja o prédio JK, não sei se você já teve a oportunidade de entrar dentro desse prédio, é uma coisa maravilhosa, mas é todinho de vidro. Você fala, mas não, é inteiro de vidro, ele tem só as estruturas que são colocados os vidros. E foi bem aproveitado, mas tem um detalhe de limpeza, que cria um problema muito grande, até para essas grandes obras, né? Imagino. Nos prédios que colocam sacada. Então precisa ser colocado um sistema onde seja feito como talvez até a pintura do prédio, né? Se agregar um item a mais de lavagem, porque é uma coisa absurda, fica sujo o vidro. Sim. O vidro é lindo, é bonito, é muito bacana, translúcido, traz luz, traz um ambiente tranquilo para você, né? Só que as pessoas não conseguem mais fazer a limpeza no vidro. Sim, sim. Nos grandes prédios já existe isso, né? Então, tem que se agregar ao planejamento de manutenção deste edifício, né? Este item de limpeza, fazer parte da previsão orçamentária. Pois é, pela quantidade de que se aumentou de sacada, porque não é obrigado a colocar, mas os que colocarem tem que ter dentro da norma, né? Dentro da norma, dentro da padronização que vai ser aprovada em uma assembleia. Então, agora, né? Como fica isso numa situação onde 22 andares, 15 andares tem sacada e os demais não tem? Então, isso estaria agregado dentro do condomínio, custo do condomínio ou não. Taxa extra? Não, veja, se você tem 22 unidades, ou seja, quantas for, e só 15 tem sacada, né, o envidraçamento dessa sacada é responsabilidade do proprietário. Ele que vai fazer a sua Ele que vai fazer, ele que vai manutenção e assim por diante, né? E essas unidades que não têm sacada, obviamente, elas não têm nenhuma atribuição em relação a isso. Não tem nenhuma responsabilidade. Agora, se a gente está falando como o prédio JK, como você mencionou, que é um prédio ali é comercial, né, caso, empresarial, né? Aí, como ele é todo de vidro, e aí todas as unidades vão ter essa necessidade, tem que fazer parte da previsão orçamentária do condomínio.
todos vão pagar uma fração ideal, de acordo com a quantidade de áreas que ele possui, para que essa limpeza seja feita. Porque senão acaba pessoas que não têm sacada, não têm o vidro, elas acabam pagando por fazer parte do condomínio. Por isso Sim. teria que fazer separada essa situação de limpeza. Sim. E não haveria condições de você... claro, vai ter que fazer uma reunião de assembleia para se colocar esse item a mais para fazer a limpeza. Sim, sim, isso tudo tem que ser feito em assembleia, né? Tá. Até porque tudo que você agrega de valor, seja na previsão orçamentária da ordinária, ou seja, um rateio extraordinário para uma melhoria, uma benfeitoria, tem que passar por uma assembleia. Porque é uma das coisas que eu estou vendo muito lá no nosso condomínio, né? Que o vidro é muito bonito, mas se você não conseguir manter a manutenção dele, fica uma coisa absurda, manchado, né? Fica escorrido, né? Porque a poluição acaba empretejando o vidro. Sim. E aí às vezes não, as pessoas que limpam, a pessoa da limpeza que faz a manutenção no seu apartamento, ele não tem aquela expertise de fazer uma limpeza própria de uma fachada externa. Sim. Ele consegue, quanto muito, limpar a parte interna, porque ele sobe numa escadinha e faz a manutenção. Do lado de fora é impossível fazer isso. É verdade, é verdade. E aí teria que se criar uma ideia, uma condição para que isso fosse feito, né? Periodicamente, né? Estudar se é de 6 em 6 meses, anualmente, enfim, porque isso também valoriza o empreendimento, né? Como você falou, o vidro é bonito, é maravilhoso, etc., mas se ele não é bem cuidado, bem mantido, não adianta. Cria um aspecto feio, né? Exato. Eu acho que a cada 6 meses seria o suficiente para manter uma vez por ano, né? Uhum. Uma vez ou 2 vezes por ano, porque a poluição cada dia mais está afetando, né, esse tipo de vidraçamento. Sim. Existem muitos produtos que estão entrando no mercado, como o vidro autolimpante. Se você vê aqui na Ponte do Piquiri, tem uma parede de vidro, né, um muro de vidro. Isso. Né, que é da Siemens, do prédio da Siemens, se não me engano. Se você vê, aquele vidro está sempre limpo. Você fala, puxa, mas como está limpo? Não quebra. Por que não quebra? Aí você vai na raia da USP, tudo quebrado. Tudo quebrado, sujo. Tudo sujo, a poluição, né? Por que tem essa diferença? Não, então, aquele lá foram várias empresas que fizeram junto com a prefeitura. Então, cada um usou um vidro diferente do outro. Ah, não sabia disso. Entendeu? Foi doação, né? Foi doação. Foi doação. Uhum. Mas, de qualquer forma, aonde se coloca, onde se fixa o vidro, precisa ter uma preocupação. É por isso que eu falo da sacada. Tem sacada que tem a norma, mas não tem o profissional que fez a coisa direito. Como que o síndico, o zelador ou a pessoa ali vai conferir aquilo? Não tem como conferir. É muito difícil, né? Porque é muito específico. E ali há uma vibração muito grande do asfalto, sonora, caminhões de grande peso passando toda hora, e tem uns furos no vidro, e é onde é fixado com braços, né? Que agora me falhou o nome, mas são como braços, né? Que aí você fixa o vidro. Mas ele tem que estar bem apoiado, bem instalado, bem colocado, porque senão aquilo ali fica quebrando. Ah, mas o cara atirou, o cara bateu, jogaram uma pedra. Pode existir, como aqui existe, mas existe a colocação correta, o vidro correto. Aqui é um vidro autolimpante, ou seja, ele se autolimpa com a própria caída da água, da chuva. Ele não fica pegando a porosidade. Então, o vidro hoje tem muitas técnicas, já na própria, como tem o vidro corta-fogo, né? Ou seja, tem muitos vidros com tecnologias novas que estão chegando aqui no nosso país, né? Algumas coisas são importadas, outras já são feitas aqui nas usinas de vidro, né? Que constroem. Mas quando
nós chegamos, você disse que tinha alguma pergunta para me fazer de vidro. Será que eu vou conseguir responder? Eu vou fazer uma pergunta muito básica para você, né? Porque é uma coisa que me incomoda, né? E às vezes eu tenho alguma dificuldade de explicar para algum condômino de um condomínio que eu administro. O vidro temperado e o vidro laminado, realmente, para o envidraçamento de fachada, o laminado é o mais indicado? Veja só, o mais indicado sim é o mais indicado. Existem normas da ABNT, né, que te ajudam a fazer uma colocação. Vidros acima de 1 metro tem uma qualificação, aí você pode colocar vidro laminado, que é 2 vidros com PVB, né, ou vidro temperado. O vidro temperado, por norma, não pode ser colocado na parte dos envidraçamentos, a não ser que seja um vidro temperado e um vidro comum, que ele vai ser laminado a esse vidro. Então, quando esse vidro ele tiver algum acidente de temperatura, que ele explode, ele não cai o vidro lá embaixo, né, se for um prédio, né, como nós vimos agora, a maioria dos corrimão, nos elevadores de shopping são obrigados pela norma, né, ser o vidro laminado. Ou temperado laminado, quando é um lugar, por exemplo, como no centro de São Paulo tem o Mercadão. Certo. Vamos falar do Mercadão, que eu ia falar bom. O Mercadão passa muitas pessoas, né, por hora, por dia, debaixo daqueles vidros que eles colocaram, um vidro de 40 milímetros. E ele ficou quebrado um bom tempo ali. Por quê? Porque eles colocaram vidro temperado laminado, só que acabou ficando feio, porque o vidro temperado se estilhaça, ele não cai porque ele foi laminado com um vidro comum, né? Então, o ideal é saber se é externo. Por exemplo, esses prédios modernos da Marginal Pinheiros, tem um amigo nosso aqui do ramo do vidro, que é o Edson da Atenuação, que ele faz muita substituição de vidro, porque você pega um apartamento de 30 andares, o vidro normalmente ele é colocado como um box. Quando termina a obra do prédio, é colocado o vidro. Certo. Tá certo? Então, o que acontece? No final da obra, parece que as verbas já estão mais escassas, tem que ser diminuído. Então, o que eles fazem? Eles diminuem a espessura do vidro. Como eu tive informação daquele prédio que tem ali, que é um shopping e residência na Marginal Pinheiros, bem ali naquele sistema de adragação que eles colocam a água lá pro Rio Pinheiros, lá para cima, né? Certo. Tem aquele bombeamento. Ali tem um edifício que eles colocaram vidros de 4 milímetros. Quando uma criança bate com um brinquedo ali, esse vidro de 4 milímetros quebra, a criança vai lá para baixo. Então, a proteção, dependendo da altura, é primeiro laminado ou temperado laminado. Quando for de muito acesso, né, comercial, vamos dizer assim, um próprio elevador ou sacada, mas sacadas de tamanho de shopping, que eu quero dizer. É laminado ou laminado temperado. Sempre vidro de segurança pela norma, ou ele é laminado ou é laminado temperado. Não pode ser laminado ou temperado. Né? Você não pode usar, mesmo porque hoje, com a quantidade de equipamentos para têmpera de vidro, cerca de 650 no Brasil hoje, que tem para têmpera de vidro, houve uma concorrência muito grande. Então, esse produto abaixou bastante o preço, o vidro temperado, né? E aí, com isso, você tem um risco, né? Porque se aquele vidro se estilhaça, você tem a área totalmente aberta para acontecer um acidente. Mas assim, se a gente falar em termos de preço, esse temperado com laminado, ele é mais barato. Ele é mais caro. Ele é mais caro? Ele é mais caro, porque você tem 2 processos. Você tem um vidro comum e o PVB, que é um polivinil
que coloca-se no meio dos dois vidros, ela é feita uma laminação dele, e esse processo do temperado é um outro processo que passa por um forno de têmpera com tensões, né, ele tem resistência frontal, mas não de borda. Numa borda, se você pega uma ferramenta e bate numa borda de vidro temperado, ele se estilhaça. Verdade. Resistência frontal, ele tem bastante. Bastante. Mas se vier a estilhaçar, ele vai deixar o vão aberto. Então ele é mais caro, o vidro temperado com o vidro laminado é mais caro, mas ele te dá muito mais segurança. O vidro temperado sempre colocando na parte de fora, né? E aí você lamina com vidro comum. E esse vidro comum, se eventualmente ele vir quebrar, ele vai ficar por fragmentos maiores, né? Mas eles não vão se decepar dali. Certo. O box, por exemplo, todos os box são vidro temperado. Aqui, fazendo uma publicidade gratuita para a Blindex, né? A Blindex usou os seus temperadores franqueados, né, da Blindex, que colocassem uma película no vidro, no box. Porque quando acontecia dele estourar, ele estilhaçava e a pessoa passa imediatamente um pano, alguma coisa, e aí piora a situação. Piora, se machuca. Então ele pode resolver isso com o box, que não é um produto que fique externo, né, que ele fique enclausurado, uma película. Quando ele estourar, ele vai ficar inteiro com essa película dentro do box e não vai causar esses acidentes que tenha causado aí. Tá. Outra dúvida, esses vidros eles têm que ser temperados ou laminados, seja o que for, já no tamanho certo, né? Eles não aceitam corte depois. O laminado aceita corte depois se for só vidro laminado. Se for vidro temperado, uma vez temperado, o temperado fica. Não é possível. Ou serve ou tem que jogar fora. Ou vai para o cemitério de vidros temperados, se for do vidraceiro, do fornecedor do vidro, ele acaba guardando para aproveitar num outro vão de algum outro cliente, mas normalmente se perde. Porque dificilmente na construção, né, um andar, a não ser que são vidros caixilhados de uma obra que faz tudo do mesmo tamanho, né, mas é muito difícil de reutilizá-lo. Entendi. Seu Demilson, o nosso tempo acabou, infelizmente. Gostei muito de ter a sua participação aqui no nosso podcast, Pode Transformar. Gostaria de outras oportunidades até a gente interagir novamente, tá? Claro. Mas fiquei muito feliz, fico muito grato pela sua participação comigo e a gente está cada dia mais aprendendo o podcast, né? Evoluindo um pouco mais, sendo um pouco menos introvertido, né? Que é o que mais preocupa quando a gente fala, quando eu falo com o público ao vivo, né, já tem uma outra forma que aí você está interagindo direto, né? Sim, quando tem a gravação, ainda a gente consegue se tranquilizar um pouco, que não tem sempre aquelas perguntas de imediato, né? Mas a gente vai aprendendo. Eu agradeço, então, se o senhor quiser fazer as suas considerações, por favor, aproveitar o público. Ok. E obrigado a todo o meu público que me apoia, está me dando uma força, tendo paciência comigo para a gente interagir, mas sempre trazendo melhorias. Você viu que mesmo não sendo praticamente do vidro, né, a gente teve informações aqui das informações de um síndico. Muito obrigado, pessoal. Perfeito. As palavras para o seu Demilson. Muito obrigado. Guzmão, agradeço aí de coração a oportunidade, foi muito agradável estar aqui com você e a gente conversar um pouco sobre assuntos diversos aí, inclusive do que você é um expert. E eu já queria deixar aqui registrado também que eu gostaria de te convidar
para participar de Muito obrigado. um podcast no Mr. Pod, né? Sim. Para a gente falar um pouco também sobre essa questão de vidros aí, manutenção de vidros em condomínio, soluções, enfim, o que está vindo pela frente, inovações, né? Tem muita inovação. Muita inovação, já fica aqui estendido o meu convite e de coração, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com você. Foi muito agradável. Muito obrigado. Eu que agradeço. E um prazer. Da mesma forma. Porque eu também acompanhava o seu podcast. Muito obrigado. Até logo, pessoal. Muito obrigado. Tchau, gente.